O Escola Milaré de hoje recebe a Fabiana Vila Alves. Ela é zootecnista pela Universidade Federal de Lavras, doutora em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc da USP, pós-doutora pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pesquisadora da Embrapa com ênfase em sustentabilidade e, para o que nos interessa atualmente, ela integra a Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, criada em março de 2023, junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A atuação da Fabiana é junto ao gabinete do secretário Rodrigo Hollenberg, e vem hoje no Escola Milaré para falar um pouco para nós do trabalho que a secretaria vem desenvolvendo nesse tema que é tão novo e tão necessário quando a gente trata de desenvolvimento da indústria para uma economia verde, quando a gente fala em transição energética, quando a gente mostra a necessidade de uma bioindústria cada vez mais desenvolvida. Fabiana, muito obrigada por sua participação no Escola Milaré de hoje. E eu gostaria de já começar perguntando para você sobre as atribuições dessa secretaria, uma secretaria nova, né, que reflete a preocupação do governo de investir, de se aprimorar no que a gente chama de economia verde, de implementar políticas de descarbonização e de desenvolver cada vez mais a bioindústria. Então, conta para nós um pouquinho sobre a secretaria, as suas atribuições e o que a gente pode esperar de atuação dela em termos de políticas públicas. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, Milaré, pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando um pouco das nossas atribuições aqui do MIDIC, da Secretaria de Economia Verde, e de como que nós temos nos estruturado e pensado a respeito desse tema que, como você comentou, é um tema que eu diria ex-novo, né? É um tema que hoje é a pauta das principais políticas públicas, das principais conversas, né, dos principais artigos de mídia e das principais ações, né, de vários setores da indústria, inclusive, mas que ele não é tão novo assim, né? Talvez porque agora nós tenhamos uma conjuntura de fatores, né, que o tenha alçado aí a esse patamar assim tão midiático e tão necessário nas nossas ações. Então, agradeço a oportunidade. Como você comentou, Maria Clara, nós estamos aqui na Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. Então, o Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Comércio e Serviços, o MIDIC, ele foi recriado nessa nova gestão governamental, e nós, então, estamos num ministério novo com uma secretaria nova. Então, acho que isso reflete muito bem o momento atual, né? O momento mundial, onde nós temos como eu já comentei, nós temos essa importância, essa lupa sobre a economia verde, né? E o que é economia verde? Economia verde é também, né, muito atrelada à bioeconomia, é essa nova indústria, né? Essa nova economia, onde nós temos, sim, a questão financeira muito forte, afinal, né, nós somos um setor industrial, um setor onde se gera riquezas e renda, mas também voltado para o meio ambiente. Então, onde nós temos todos aqueles preceitos, né, relacionados à sustentabilidade no seu tripé, então, a sustentabilidade econômica, que onde nós, né, já atuávamos, onde o mundo já é conhecido, a gente costuma dizer que ninguém consegue pensar no verde se está no vermelho, né? Mas também aquela sustentabilidade, os outros dois pilares, né, que é o ambiental e o social. Então, a bioeconomia, a economia verde, ela olha muito isso, né? Então, como nós aproveitarmos
dos insumos e que a natureza nos oferece, e o Brasil, em relação a isso, é um país único ao mundo, né? As oportunidades que nós temos aqui para desenvolver bioeconomia e economia verde é ímpar. E também a questão da bioeconomia como um todo, né? Então, onde a gente tem esse olhar um pouco mais apurado de, sim, produzir, mas produzir com sustentabilidade. Então, aqui no departamento, na Secretaria de Economia Verde, nós temos vários departamentos, né? Com diferentes atribuições, então, que vão desde o desenvolvimento, por exemplo, da bioeconomia em biomas específicos, como é o caso da Amazônia, então, onde nós temos atuação muito forte, levando projetos, né, levando tecnologias, promovendo o desenvolvimento sustentável daquelas cadeias que dependem de insumos do bioma amazônico ou não. Também temos o departamento que cuida de descarbonização, então toda a agenda de clima, né, do Plano Clima, que eu vou comentar um pouquinho com mais detalhes à frente. Nós temos a questão da bioindústria, então, desses novos ingredientes, biofármacos, bioinsumos, que também é uma pauta que o Brasil quando a gente junta, né, une o potencial do bioinsumo e o potencial do setor agropecuário brasileiro, a gente, né, explode no mundo. Mas também bioinsumos para outros tipos, né, de usos, como, por exemplo, a medicina, enfim, fármacos. Então, a gente tem várias destinações desses bioinsumos, e também, mas não menos importante, a questão de políticas públicas, como, por exemplo, ligadas à descarbonização, à eletrificação, às eólicas offshore, né? Toda essa parte de transição energética, como você comentou, combustíveis sustentáveis para aviação, né? Hoje chamados de SAF, biocombustíveis, enfim. Então, é uma pauta, é uma agenda bastante complexa, né, eu diria, inovadora. Então, além de novos, nós também somos, né, inovadores, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, temos aqui uma agenda bastante extensa, uma agenda bastante ligada à ciência, né, ao science-based. Quando a gente fala de inovação, a gente não pode descolar do science-based, e tudo aí regido, todas essas pautas regidas pelo nosso secretário, Rodrigo Hollenberg. Fabiana, como você colocou muito bem, né? É um tema que é novo, mas não é novo, né? Na verdade, é um tema que se discute há bastante tempo, né? Quando a gente fala de economia verde, bioindústria, são temas, na verdade, que existem há bastante tempo, são discutidos há bastante tempo, mas que hoje, de fato, ganham uma expressão muito maior, né, dentro desse cenário de redução de emissões, em que a gente está discutindo pauta ESG, sustentabilidade, né? Então, realmente, as atribuições dessa nova secretaria, que acabou de completar um ano aí, né, se tornam muito relevantes, né? Como você colocou muito bem, a pauta é extensa, mas eu queria que você falasse para nós hoje, né, após esse um ano aí de secretaria, o que vocês entendem como prioridades, né? Então, o que vocês estabeleceram como agenda mais relevante para se discutir dentro das atribuições da secretaria? Quando a gente fala numa secretaria nova e com várias ações, e principalmente uma secretaria que é transversal, perdão, que é transversal, porque nós temos aqui, né, secretarias que já existem, mesmo com o desfazimento, vamos dizer assim, do Ministério da Indústria, né, elas já existiam há mais de 20 anos, então a nossa secretaria é muito transversal. Nós temos algumas agendas que
eu não diria que são mais importantes ou prioritárias, mas algumas agendas que primeiro nos demandam um pouco mais de empenho, né, de mais articulação, que são agendas mais amplas, mas também agendas que, em alguns momentos, e esse é o momento, fazem mais sentido, né? A gente sabe que os temas e os assuntos, eles são cíclicos, né? Então, hoje se fala muito de economia circular, de bioeconomia, de economia verde, de bioinsumos, mas o assunto da vez, e estamos aí, eu diria até infelizmente, né, podendo ver essa agenda na prática, é a agenda de clima, né? Então, quando a gente fala em agenda de clima, pensando em descarbonização, mas principalmente, né, e descarbonização ligada à mitigação, ou seja, emitir menos, né? E o Brasil, ele tem um histórico muito sólido, né? Quando nós falamos em emissões, em controle de emissões, em monitoramento de emissões, né? Controle entendido como monitoramento, inventário nacional, enfim, nós somos um país que se destaca muito entre os outros que compõem, por exemplo, o NFCCC, né? Que é o Fórum Mundial, né, da ONU, onde a gente discute a agenda de clima, né, onde os países discutem a agenda de clima. Então, o Brasil sempre muito atuante, com vários ministérios, com uma legislação, uma política nacional de mudança do clima, que ela já existe desde 2010. Então, o Brasil, com as suas NDCs, né, que são as suas contribuições determinadas, né, e voluntárias que o Brasil se comprometeu. Então, essa pauta ela já vem há mais de 14 anos. Paralela à pauta de mitigação, nós temos a pauta de adaptação, né, sempre dentro dessa agenda de clima. E uma pauta que tanto o Brasil quanto os outros países também foi meio que deixando de lado, né? A gente sempre deu muita importância para a mitigação, e a mitigação tem a sua importância, né? Nós temos sim que cortar emissões, sermos mais eficientes por quilo de produto produzido, né? Seja ele aço, carne ou minério, né? Mas nós também temos que trazer resiliência a esses setores, né? Estamos vendo aí na prática, né, com o maior desastre ambiental que já se teve notícia no Brasil, ocorrendo no Rio Grande do Sul, né? Então, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, com as enchentes, com chuvas abundantes, com eventos extremos, ali está o nosso trabalho, né? Então, todos os setores sendo muito afetados, né? Eu diria até terrivelmente afetados. Então, se a gente pensa no setor agropecuário, né? Então, safras destruídas, o Brasil vai ter que importar arroz para manter o preço, porque é a base da nossa alimentação, animais, né, que foram dizimados, então, uma consequência que vai faltar alimento, então a questão da segurança alimentar, mas também outros setores. Então, quando a gente olha para a agenda do clima, a gente não está falando só de uma cadeia ou só de um setor, nós estamos falando de um território. E nesse território, os vários setores se encontram, né? Então, para a indústria está sendo algo muito impactante, né? A gente pode acompanhar aí pela mídia, pelas redes sociais. Então, assim, efeitos que vão desde a interrupção de logística para chegar à matéria-prima. Então, se a gente pensar na indústria do couro e calçados do Rio Grande do Sul, que é uma indústria, 70% dos nossos curtumes estão no Rio Grande do Sul, né? Então, a questão do encarecimento desse produto, não tem pele, né? Não tem animal sendo abatido para chegar. Então, você tem uma interrupção de matéria-prima. E os couros que já estavam produzidos, né? Que já tinham sido produzidos, que não conseguem sair porque não tem estrada, né? Então, a questão de logística, a questão de unidades fabris destruídas, né? Então, você vê
aí estoques destruídos, máquinas que foram, né, foram destruídas. Então, tudo isso para se recompor vai levar um tempo, né? E vai encarecer, obviamente, o produto final. Até o trabalhador que não consegue chegar na empresa, né? Porque ele não tem, ou ele está ilhado em casa, ou ele não tem, as ruas estão ilhadas, o aeroporto fechado. Então, vejam, tudo isso é a pauta de adaptação, né? Então, a gente costumava, não é nem brincar, porque não se brinca com isso, né? Mas a gente costumava dizer que a pauta de adaptação é a pauta dos desastres, né? Das desgraças. E todo mundo falava, achava que é para daqui 20, 30 anos, né? A gente imagina que é quando nós não conseguimos mais viver nesse mundo que vai estar muito aquecido, que vai começar a ter isso. Não, nós estamos tendo agora, né? Ontem. Então, é uma pauta que está bastante em evidência. Nós, aqui no MDIC, eu sou o ponto focal do setor da indústria no Plano Clima, que é eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que é uma iniciativa da Casa Civil junto ao MMA e ao MCTI, porque é uma iniciativa de Estado, né? Então, esse o Plano Clima é uma das pautas principais que nós temos, todas as secretarias participam da elaboração de quais são as ações que podem minimizar. Então, quando a gente fala em adaptação em plano clima, nós estamos falando em ações preventivas que podem minimizar os riscos, né, e os impactos. Então, a gente não tem como fazer um rio parar seu curso, né? A gente não tem como parar de chover, mas a gente tem como, por exemplo, escolher áreas que são menos vulneráveis para a implantação de parques industriais, né? Sabendo, então, o Plano Clima Adaptação, ele trata disso, né? Então, essa é uma pauta bastante cara a nós, né? Uma pauta que a gente tem trabalhado bastante transversalmente, além daquela da mitigação, e outros, se eu pudesse elencar outros dois projetos, né, que eu coordeno no Núcleo Especial de Projetos do Gabinete, são o Selo Verde e o Selo Amazônia. Então, veja, nós estamos falando de duas pautas muito diferentes, né, mas que são pautas que se complementam, né? Eu não diria sinérgicas, mas elas se complementam quando nós falamos de indústria. Ainda mais agora que nós temos, né, e nesse novo governo, sob a governança do ministro Dr. Geraldo Alckmin, nós temos um novo plano industrial de reindustrialização do Brasil, mas sobre bases novas, né? Sobre novas bases. Quais são essas bases? Da descarbonização e da adaptação. Então, nós queremos reforçar o setor industrial, as cadeias produtivas, mas não utilizando os mesmos caminhos e as mesmas tecnologias que nós usamos até agora, né? Por quê? Porque o mundo, né, o consumidor, quando eu digo mundo, eu digo consumidor. Um consumidor que somos nós aqui que vamos adquirir um produto, mas o consumidor também é o país para o qual nós exportamos. Então, quando a gente fala que houve, né, e há uma mudança crescente, constante desses consumidores, então são consumidores que estão mais atentos, são consumidores mais conscientes, são consumidores que têm um acesso mais direto e mais rápido e mais fácil a qualquer tipo de informação, seja ela uma informação boa quanto uma informação ruim, né? Seja ela uma informação bem construída, seja uma fake news. Então, tudo isso impactou e impactará muito todos os setores e principalmente essa relação produtor-consumidor. Então, a Nova Indústria Brasil, que é o programa, né, que traz as 6 missões, né, que são as 6 diretrizes, 6 avenidas, para que nós possamos construir essa nova indústria, ela considera na sua missão 5 a mitigação e a adaptação. Então, ligado a isso, nós temos todo um interesse brasileiro de nós podermos aumentar a nossa competitividade, né? Então, quando a gente atende ao que o consumidor quer, nós estamos fazendo nada mais do que ou mantendo um mercado, né? Então, aumentando a nossa competitividade ou abrindo mercados, novos mercados
aos quais nós não teríamos acesso se não tivéssemos aquele atendimento aos padrões que são requeridos ali. Então, o selo verde, ele traz muito isso na sua concepção, é um selo para produtos industrializados, né? Então, desde do ar-condicionado ao álcool em gel, passando pelos produtos alimentícios, passando pelo aço, aonde esses produtos vão ser atestados quanto ao atendimento dos critérios ambientais, sociais e de transparência, né? Então, quando a gente trata isso dentro de uma certificação de terceira parte, onde nós temos diminuímos o que a gente chama de assimetria de informação, né? Então, uma informação transparente, uma informação crível, né? Porque nós temos normas técnicas que foram elaboradas por um instituto que é específico para fazer isso, como é a ABNT, né? Uma associação, com pré-requisitos que foram definidos conjuntamente com a sociedade civil organizada, mas também com outras instituições e atores. Então, quando a gente traz isso, nós criamos um ecossistema de certificador que ele é garantido e ele é chancelado pelo governo. Então, isso com certeza trará mais credibilidade àqueles produtos, mas também trará, na nossa visão, né, na visão do Ministério, essa agregação de valor a um produto brasileiro que foi produzido respeitando o meio ambiente, né? Por analogia, e dada toda a potencialidade que nós temos, e como eu comentei, né, nós aqui estamos, então, com as pautas de bioeconomia, de bioindústria, de biomas, né, então, quando a gente fala bioindústria, nós estamos falando em bioma, e quando a gente fala em bioma, a gente lembra de Amazônia, né, não há bioma, e não há, você pode ir na China, no Japão, na Antártida, você fala Amazônia, ou Amazonas, todo mundo, pelo menos, imagina, né, ou já ouviu falar alguma vez. Ele pode achar que o Brasil inteiro é a floresta amazônica, mas erroneamente, né? Mas ele consegue associar isso a uma floresta, né, rica em biodiversidade que está no Brasil. E nós, com o selo Amazônia, o Ministério da Indústria e principalmente a SEV, nós estamos proporcionando que aquelas indústrias, né, que possuem, então, em seus produtos ou serviços, ou um ingrediente, ou alguma matéria-prima que veio desse bioma, né, que é o bioma amazônico, ela possa ser reconhecido por isso, né, possa ser reconhecida por isso. Então, é um selo de certificação também, e a intenção é justamente desenvolver toda essa bioeconomia da Amazônia. Então, a gente sabe, né, a Amazônia, e nós temos uma máxima aqui, né, que a Amazônia, para você conservar a árvore em pé, né, aquela pessoa que está ali e recebe R$ 60 para extrair uma árvore, e que é ilegal, né, ela, se você dá renda para ela, se você dá um emprego digno, se você, né, consegue distribuir essa renda, ela não vai lá cortar a árvore que é ilegal, que é embaixo do sol, que tem uma série que pode ser preso, tem uma série de conjunturas ali. Então, quando a gente desenvolve a indústria no bioma amazônico, né, o valor agregado, e isso a gente sempre tem falado, então não é exportar commodity, não é exportar castanha, né, que foi praticamente produzida de modo extrativista, mas é exportar um produto que foi elaborado com a castanha, produzido ali, gerou renda, gerou emprego, gerou impostos e recebe para isso e por isso um selo que o distingue dos demais. Sem fazer juízo de qualidade, se ele é melhor ou pior, mas existem, né? Se vocês imaginarem, a gente tem alguns relatos, né? E eu também estive lá, na China, na maior plataforma da China, que é o Alibaba, você tem não sei quantos milhares de produtos com o nome
Amazônia, amazônico, né? E são coisas que nem passaram nem perto aqui do Brasil, né? Eu sempre faço exemplo que tem uma terra de aquário que chama Amazônia, né? Então, os orientais, eles gostam muito, né, de peixe, de aquário, né? Traz boa sorte. Então, assim, e eu tenho certeza que na Amazônia, ou no Amazonas, ou em algum lugar do bioma amazônico, né, nós não temos produção de terra de aquário, né? Da Amazônia, que é do Rio da Amazônia. Então, essa analogia entre o produto, né, e a Amazônia é algo, né, que desperta na mente do consumidor, né, até uma figura bastante emblemática. E quem está ganhando não é quem está lá. Então, a ideia, então, se eu pudesse, acho que eu me alonguei aqui um pouco, mas trouxe aí com bastante detalhes essas três agendas, essas três pautas que nós estamos hoje trabalhando e que são aquelas que têm muito apelo, né? Sem que as demais sejam desmerecidas, porque nós temos tantas outras agendas, mas essas três são três pautas muito importantes aqui para a SEB. Doutora Fabiana, achei incrível esse aspecto que você trouxe, né? Como o que provém da Amazônia, né, causa dá essa sensação para o consumidor de que ela está consumindo algo importante, diferenciado, né? E realmente você ter um selo que ateste que esse produto ele é de fato proveniente da Amazônia, né? Isso realmente pode agregar valor nos produtos que são realmente produzidos lá e desenvolver muito mais as comunidades do bioma amazônico, né? Que nós sabemos, conhecemos a realidade, né? São na sua grande maioria, comunidades carentes, com acesso a poucos recursos, né? Sendo que elas estão inseridas dentro do maior bioma em termos de biodiversidade do planeta Terra. Então, achei muito interessante e a ideia realmente é fantástica. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho para a questão do plano de adaptação da indústria às mudanças climáticas, né? Recentemente foi criado um grupo de trabalho com esse objetivo de desenvolver esse plano, né? Como a senhora bem colocou, a gente está vivenciando uma situação por conta, né, dessa tragédia climática no Rio Grande do Sul. Nós estamos vivenciando uma situação que vai interferir em diversos setores da economia, em diversos setores da sociedade, e a pauta de adaptação climática, né, nos remete, né, toda essa situação nos remete para a pauta de adaptação climática e denota a necessidade de nós aprimorarmos a discussão em relação a isso, porque não é o nosso futuro, já é o nosso presente e é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar cada vez mais. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós desse plano de adaptação da indústria às mudanças climáticas, desse grupo de trabalho que foi criado recentemente, o que a gente pode esperar em termos de projetos e políticas públicas nesse sentido. Pois é, como você comentou, Maria Clara, esse é talvez a pauta mais premente, né, que nós temos hoje, quando a gente fala em agenda de clima, em políticas públicas, em programas. Como eu comentei, o Brasil tem desde 2010 a Política Nacional de Mudança do Clima, que é a lei, né, que regula todas essas ações, seja enquanto planos, seja enquanto programas, diretrizes, das próprias NDCs, né? Então, como que o Brasil se posiciona em relação à agenda do clima? Essa lei ela já tem 14 anos, nós estamos agora em um processo de revitalização dessa lei, então, de renovação da lei, de revisitação, né, dessa lei, porque muita coisa mudou desde 2010,
2010, né? Então, a gente tem aí o protocolo de Quioto saindo, o Acordo de Paris entrando em 2015, nós temos a revisão das próprias NDCs, nós temos a implantação do Acordo de Paris desde 2020, nós temos as várias, como que eu posso dizer, os grandes blocos geopolíticos, né, trazendo, então, essa pauta, se posicionando, iniciativas, enfim. Então, o mundo está em ebulição quanto a isso, e muita coisa mudou desde 2010, quando nós começávamos a falar, né, de algo, por exemplo, de carbono, né? Nós estamos agora, recentemente, também com a lei do mercado de carbono, então tudo isso está interligado ali com a Política Nacional de Mudança do Clima. E é na PNMC que nós temos, então, a indicação de construção de planos setoriais, né? Então, a PNMC trazia algumas diretrizes, né? Então, para o Cerrado, para a Amazônia, né? Um plano para o Cerrado, um plano para a Amazônia, um plano para o setor agropecuário, né? Um plano e outros planos que seriam criados, né? Na verdade, nós tivemos o grande plano que caminhou desde 2010 foi o plano ABC do setor agropecuário, né? Então, o agro, que é um setor muito pujante no Brasil, inclusive que tem uma interface muito grande com o setor industrial, porque nós temos tanto a agroindústria, né, que está ali nesse meio, quanto eu diria que 80%, estou fazendo um chute aqui grande, da matéria-prima e insumos que vão para as indústrias, quaisquer indústrias, né, vem do agro, né? A não ser a indústria de metais e metais não ferrosos, né? Você tem quase, então, se você pensar na indústria de alimento, indústria de papel e celulose, indústria de perfumes e cosméticos, né, e produtos de higiene. Então, todos esses, os insumos vêm do agro. Então, o setor agropecuário, ele se organizou, fez o plano ABC, que é a agricultura de baixa emissão de carbono, ele já está na sua segunda edição, né? Então, foi 2010, 2020, agora 2020, 2030. E nesse governo atual, então, desde o ano passado, isso já vinha há algum tempo sendo discutido, que a lei da PNMC precisaria ser mudada e os outros setores também teriam que formular os seus planos. Isso não quer dizer que os outros setores não faziam ações, né? Estávamos todos muito imbuídos, né, em fazer ações voltadas para mitigação, para adaptação. Mas o agro foi o único que teve um plano, né, com diretrizes, com ações, com metas, enfim, né, com várias, com um programa de financiamento, né, não é uma subvenção, mas é um financiamento com juros subvencionados, e os outros setores também deveriam ter. Então, a Casa Civil, né, ela está organizando essa construção dos planos. Então, nós temos, sob a coordenação do MMA e do MCTI, essa construção. O plano, então, a agenda climática, né, o Plano Nacional de Mitigação e Adaptação, ele foi dividido em mitigação e adaptação, como eu já comentei. Para mitigação, então, nós vamos ter 5 setores, que são 5 setores contemplados no Inventário Nacional, né, porque o Inventário Nacional vamos dizer assim, a plataforma, né? É onde eu vejo realmente as emissões, né? E ali tem toda uma metodologia, você tem que seguir, né? A metodologia que a UNFCCC coloca, o IPCC, que é o órgão técnico científico, enfim, né? Então, você faz as comunicações em cima do inventário, e isso tem que aparecer. Então, e no Brasil, nós temos 5 setores que são contabilizados. Então, a mitigação, né, a parte da mitigação, vão ser 5 planos de mitigação. Para a parte de adaptação, optou-se por fazer tanto para setores quanto para temas, né? Então, aqui vou fazer um exemplo. Setor
industrial, né, um setor recursos hídricos, não existe um setor de recursos hídricos, né? Nós temos um tema recursos hídricos, biodiversidade, enfim. Então, são 15 planos de adaptação pensados para setor ou para temas, e o da indústria, então, é um específico. Então, tem para agropecuária, tem para indústria, energia, mineração, enfim, não vou me lembrar de todos aqui, mas são 15 planos de adaptação. Povos e comunidades tradicionais, enfim. Então, quando a gente olha no plano de adaptação, a nossa função, então eu como ponto focal, a minha função é articular, né, dentro do Ministério e com os setores, a construção desse plano, né? E esse plano, ele segue que a gente chama de um template, né, porque todos têm que ter a mesma cara, né, não pode ter uma página e o outro 20, porque no final vai ser um compilado e esse vai ser um grande sumário, né? Um grande compilado para as diretrizes até 2030, com visão de 2050, né? Então, nós estamos num trabalho muito árduo, esse trabalho começou no final do ano passado, em novembro, aonde nós fomos instigados, então, a construir conjuntamente esse plano, e a intenção é que em outubro nós tenhamos todos esses planos construídos para ir para a consulta pública, né? Então, a criação desse GT aqui internamente ao MEDIC, ela foi necessária porque não poderia eu, Fabiana, ir lá e falar, olha, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo, né? A gente tinha que ter essa construção conjunta e colher realmente as percepções, as dores, as experiências, né, das instituições públicas, mas também das empresas, né, dos setores, das cadeias, das subcategorias. Para nós seria quase impossível, né, nós consultarmos todas as empresas, todas as indústrias, então eu brinco que a gente vai no atacado, né? Então montamos esse grupo de trabalho, onde nós temos um apoio muito grande da CNI e da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, e da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, e também, então, essas duas são duas grandes componentes, mas nós também fizemos o convite às associações, né? Então, as associações que representam as indústrias. Então, nós temos a ABIT, que é a Associação da Indústria Têxtil, da Indústria do Alumínio, da Indústria da Árvore, Papel e Celulose, o IBA, da Indústria de Cosméticos e Produtos de Higiene pessoal. Então, assim, todos os setores, todas, ou pelo menos tentamos, né? A Biquim, todas as cadeias representadas. Então, nós fazemos reuniões. Ontem foi uma das nossas reuniões, onde nós fazemos, então, reuniões e trazemos e construímos juntos, né? As ações que vão ser necessárias, quais são as políticas, se já existem políticas que atendem à adaptação na indústria, se não existem, quais são as lacunas. Então, assim, cada encontro e cada capítulo, ela vai abordar uma temática, né? Ao final, a nossa ideia é ter, então, esse grande compêndio de grandes linhas, porque a gente não tem como fazer específico para cada setor, mas que os setores se sintam sensibilizados a utilizar desse grande compêndio e fazer seus próprios planos, né, ou projetos ou programas setoriais. Então, nós tivemos uma sinalização muito positiva da cadeia coincidentemente, de couro e calçado, antes de haver, né, o desastre no Rio Grande do Sul. Então, assim, outras associações também estão sinalizando o que querem fazer, então, com base nisso, porque é um trabalho que demanda muitas horas, demanda consultoria, é um trabalho que demanda muito recurso investido, e a partir dessa grande diretriz trazer, né, o que a gente fala para o chão de fábrica, literalmente, para a sua cadeia
quais seriam essas linhas, esses programas específicos. Então, em novembro, a ideia é que nós tenhamos, né, novembro, dezembro, tenhamos o plano Indústria Adaptação já passado por consulta pública, já aprovado pelo setor, pelo Ministério, pela Casa Civil, para que a partir do ano que vem nós possamos sim começar a pensar, né? Na verdade, não vamos começar a pensar no ano que vem, nós já estamos pensando, mas começar a colocar em ação os programas e os projetos, né? Porque quando eu tenho um roadmap, que a gente chama, né? Eu tenho aquele mapa onde eu sei quais são as ações, algumas ações são mais válidas, ou mais urgentes, ou mais necessárias, por exemplo, para uma certa cadeia, que não para outra, né? Então, eu posso fazer ali programas específicos, né? Então, inclusive de linhas de crédito. Então, tem vários desdobramentos aí de assistência técnica, de capacitação, de sensibilização. Tem várias linhas aí que nós estamos já pensando para que a gente possa trazer para o chão, né, o plano de adaptação da indústria, para que, ao final, essas indústrias sejam mais resilientes, né, para que elas sofram menos os impactos climáticos. Muito desafiador, né, Fabiana? Nossa, realmente é um trabalho bastante desafiador. Como você bem colocou, a secretaria tem esse papel de diálogo, de interlocução, né, de trazer todos os interessados nas cadeias, né, a falar, a se manifestar. Né? E aí, dentro desse contexto que você acaba de colocar e dentro dessa atuação tão desafiadora, eu queria que você falasse para nós, então, até para nós encerrarmos, o que você entende como mais desafiador na implementação das políticas, né? Seja de descarbonização, seja de fomento, né, de negócios de impacto social e ambiental, seja em relação à bioindústria. Então, dentro aí das competências da secretaria, o que você considera como mais desafiador para atingir, alcançar os objetivos, né, para os quais ela foi criada? Os desafios são muitos, né, Maria Clara? A gente tem desafios de implantação, de construção, de implantação, de transferência, enfim, são muitos. Mas se eu pudesse citar um, que eu acho que não é só para o da indústria, mas para os outros planos e para outras políticas também, e é uma coisa que a gente fica sempre com isso em mente quando está construindo, e até, por certas vezes, até um pouco desanimado e triste, né? Porque a gente empenha tanto recurso, e recurso, eu digo, recurso financeiro, humano, tempo, né? Para poder ter um plano construído, um plano que realmente reflita as necessidades do setor, né? No caso, setor indústria, e a gente fica até um pouco frustrado quando esse plano não consegue chegar lá na ponta, né? Então, nós temos um Brasil que é um país continental, pode parecer um clichê isso, né? E mas nós temos, assim, disparidades no setor industrial. Se você pensar, nós temos micro, pequenas, médias, grandes e extra grandes empresas, né? Empresas multinacionais, empresas. Então, com diferentes realidades, diferentes contextos, né? Então, é muito desafiador você conseguir fazer um plano que abranja, né? Que tenha esse olhar para todos, né? E, ou seja, não seja excludente, né? Que ele seja inclusivo, mas inclusivo no sentido de conseguir, a partir das linhas que foram elaboradas, chegar em todas as empresas, né? Em todas as unidades Fabris, em todos os negócios, todas as cadeias. Além disso, então, nós temos um país continental com diferentes tamanhos de empresa, diferentes níveis de tecnologia. Infelizmente, se você vai para o sul, né, uma mesma empresa que está no sul é diferente de uma empresa da mesma cadeia que está no Nordeste ou que está no Norte, né? A própria capacitação da mão de obra. Então, assim, a gente tem muita migração,
né, de trabalhador, porque você vê Manaus, né, a gente, praticamente todos que vêm de fora, porque lá não se há, ou melhor, não se havia, né, agora tem uma crescente necessidade, mas ainda muitos vêm de fora. Então, assim, chegar na ponta para nós é um grande desafio quando a gente fala em políticas públicas, né? Por isso que eu costumo dizer que, além da sensibilização, muitas vezes essas indústrias elas não sabem que existem, né? Eu acho que um papel muito importante de vocês, né, com esses vídeos, é também ajudar a chegar lá na ponta, né? Então pode ser que muitos empresários que estejam, né, nos escutando aqui, ou trabalhadores, nem sabiam que existia um plano clima, um plano adaptação, que existem orientações gerais, né? Então, essa parte da sensibilização é muito importante, mas além da sensibilização, para a gente poder chegar lá no chão de fábrica, a capacitação também é essencial, né? Porque de nada adianta ele estar sensibilizado, mas não saber como aplicar, né? Não ter recursos, não saber onde acessar, né, o recurso, porque o recurso às vezes tem, né? Você tem linhas específicas, você tem financiamentos hoje com juros abaixo de mercado, né, para o tema mitigação e adaptação, mas ele não sabe nem aonde perguntar. Então, esse é um grande desafio para a gente está considerando muito isso para o ano que vem, né, para poder fazer ações, e inclusive contando com a CNI, com a BDI, muito nisso, nos estados, né, o que a gente chama de federalização do Plano Clima. E se o Estado e os municípios também não estiverem, né, alinhados, porque a cadeia e a indústria, ela não está perdida no espaço, ela está num estado, está no município, né? Então também não adianta ela. Então, esse olhar sobre território, a gente volta, né, ao início da conversa. Esse olhar sobre território, né? Então, com as ações coordenadas pelo município e pelo estado, então os estados e os municípios também com seus planos de adaptação e mitigação, eu acho que é essencial. Então, veja, é um desafio bastante grande, né? Então, a gente constrói algo muito bom e que depois a gente espera, né? E quer e deseja que seja usado. Doutora Fabiana Vila Alves, muito obrigada por sua participação no Escola Milaré. Eu também espero que com esse nosso bate-papo a gente possa alcançar muito mais interlocutores, né, que possam realmente buscar e implementar medidas de adaptação climática, de descarbonização, implementar melhorar os seus processos produtivos, né, de forma a atender aí a esses objetivos, né, que hoje a Secretaria difunde, que são tão relevantes. Muito obrigada por sua participação no Escola Milaré. Obrigada a você, Maria Clara. Obrigada, Milaré, pelo convite. Estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada.